Quem foi Elias Letuaba? Elias Letuaba nasceu em 1870, filho de um homem de Deus que vivia em Middelburg, Transvaal. Seu pai estava sempre orando e considerado um pouco estranho pelos vizinhos. Sua mãe, por outro lado, era uma cristã nominal. As coisas mudaram drasticamente quando, 6 meses antes do nascimento de Letuaba, sua mãe estava moendo trigo. De repente ela viu um homem vestido de branco parado diante dela. O mensageiro disse: "Em breve você terá um menino forte. Ele será um mensageiro enviado por mim para levar minha mensagem do Evangelho a muitos lugares. Ele sofrerá muitas perseguições e cansaço, mas estarei com ele e o protegerei até a sua morte, tornando-o um meio de bênçãos para milhares e um instrumento em minhas mãos para estabelecer muitas igrejas cristãs." A família de Letuaba foi educada e aprendeu holandês para ter acesso a material literário. Frequentemente recebiam professores, missionários e professoras visitantes em sua casa. A certa altura, quando um pregador visitante veio, Letuaba contou a seus pais sobre seu desejo de pregar o Evangelho. Aos 19 anos, Letuaba vagava pelas aldeias com seu irmão de 12 anos, Wilfred, e pregava aonde quer que alguém pudesse ouvir. Ele assumiu o nome de Elias. Deus começou a falar com ele pela palavra. Um dia Deus falou com ele em Mateus capítulo 8, versículo 16 ao 17. "E ao anoitecer trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os enfermos para que se cumprisse o que foi falado por meio do profeta Isaías, dizendo: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e levou as nossas enfermidades." Naquele dia, Letuaba estava em Heidelberg quando conheceu uma mulher cuja filha tinha 14 anos e nunca tinha andado. Ele orou pela garota e foi embora, sem saber por 5 anos que ela estava curada. Letuaba ingressou na missão luterana de Berlim, mas não gostou de saber que a igreja era um clube social e que o pecado foi esquecido. Seu coração ansiava por santidade e ele lutava contra o pecado pessoal. Quando ele tinha 20 anos, ele congregou com os luteranos Bapedi e ficou com eles por 19 anos. Mesmo assim, ele lutou contra a sensação de impotência e o ensino que se concentrava nas tradições dos homens em vez da palavra de Deus. Havia uma convicção em sua vida de que havia mais, e ele começou a clamar a Deus para que seu poder de salvação se manifestasse. Em sua luta, ele adoeceu e estava perto da morte. Jesus apareceu a ele e o chamou para uma confissão aberta de seu pecado, para que ele fosse curado. Ele tinha medo de perder sua reputação, mas foi primeiro aqueles contra os quais pecou, e depois a sua esposa,
e aos missionários com quem trabalhava para expor tudo. Letwaba deixou os luteranos de Bepedi e procurou pessoas que acreditassem em Deus. Letwaba se conectou à Igreja Apostólica de Zion. Ele viu que as pessoas tinham uma fé viva e decidiu ser batizado por elas. Ainda assim, seu coração estava faminto por mais. Letwaba foi a um dos anciãos e explicou: jejuei e chorei muitas lágrimas amargas. Fico acordado à noite desejando santidade e o poder de Deus. Mas os missionários com quem trabalho e os pregadores nativos com quem eu associei apenas me consideram um excêntrico e riem de minhas dores. Diga-me onde posso encontrar o que preciso. O ancião disse a ele que John Jake Lake e Tom Hasmelach estava pregando na antiga missão Zulu e que deveriam ir ouvi-los. É descrito que as reuniões em Dorfontein, em abril de 1908, foram como se um ciclone espiritual tivesse atingido a cidade. Centenas de pessoas foram curadas e milhares foram salvas. Tão grande era o poder de Deus no lago que ele apertaria a mão de alguém que entrasse no salão. Eles cairiam no chão sobre o poder do Espírito Santo. John J. Lake convidou Letwaba para subir ao púlpito, onde ele estava pregando. Isso irritou muito dos participantes brancos. Lake, no entanto, recusou-se a ser intimidado e beijou Letwaba, dando-lhe as boas-vindas à reunião. As pessoas estavam ameaçando expulsar Letwaba quando Lake disse: se você o expulsar, eu também irei sair. O coração de Letwaba se fundiu com o de Lake. A partir desse ponto, Letwaba seguiu Lake até sua casa, onde Lake compartilhou seu coração com ele. Como Lake estava se preparando para pregar, ele convidou Letwaba para acompanhá-lo. Em 9 de fevereiro de 1909, Letwaba foi gloriosamente cheio do Espírito Santo. Letwaba viajou com a dupla e se envolveu nos programas. Letwaba voltou para casa e compartilhou as boas novas do batismo do Espírito Santo com seu pai. Seu pai respondeu imediatamente e ficou cheio e começou a falar em línguas. Ele também iniciou seu próprio ministério itinerante. Ele foi espancado, apedrejado, chutado e abusado verbalmente e fisicamente, mas continuou, porque havia um incêndio em seus ossos. Letwaba convidou Lake para ir à sua cidade. Lake e Hasmelach visitavam por alguns dias e ministravam juntos, vendo os enfermos serem curados. Letwaba sentiu um desejo urgente de que o grupo fosse para o norte, para Zoutpansberg. Eles fizeram isso, mas vários dos membros contraíram malária e 2 morreram. Letwaba começou seu ministério caminhando centenas de quilômetros para visitar um vilarejo remoto. Onde quer que fosse, ele orava pelos enfermos e pregava o Evangelho. Uma aldeia que ele visitou estava seca e todos os animais estavam morrendo. O Espírito Santo desceu sobre ele e ele declarou: eu decreto a vocês, pela palavra de Deus, que amanhã a esta hora vocês terão a chuva de que precisam. Seus campos e seu gado serão salvos.
e vocês saberão que Deus ainda vive para responder às orações daqueles que acreditam nele. Letuaba passou a noite em oração, e pela manhã a chuva caiu sobre a aldeia. A aldeia tornou-se aberta a Cristo. Letuaba era um homem de oração. Ele frequentemente passava horas em oração buscando a Deus. Uma vez ele estava orando em um prédio que estava sendo pintado por descrentes. Eles estavam zombando dele, mas o poder de Deus atingiu o prédio e todo o prédio estremeceu. Eles se recusaram a trabalhar novamente até que ele terminasse seu tempo de oração. A missão de fé apostólica, reconhecendo a liderança de Letuaba, deu-lhe a superintendência das igrejas nativas de Zoutpansberg, Waterberg e Wittenberg. Letuaba sentiu uma necessidade crescente de ter uma escola para treinar líderes. Muitas vezes, aqueles que ouviam as boas novas tinham pouco fundamento bíblico e caíram em erro facilmente. Ele decidiu abrir a Escola Bíblica de Patmos, em Poitiers. Foi construído com base na fé em 1924 e concluído sem dívidas. Passou a incluir dormitórios para os alunos e uma escola para as crianças. O curso era extenso, 3 anos. Letuaba alimentou os alunos com a sua própria fazenda e um pequeno salário da missão da fé apostólica. Letuaba foi autodidata. Ele falava 7 idiomas, incluindo inglês, alemão, holandês, tonga, zulu, suto e xhosa. Ele treinou extensivamente seus alunos na Bíblia, mas também incluiu habilidades práticas de fala e comportamento, bem como os idiomas inglês e holandês. Letuaba cuidava de 37 igrejas. Aos domingos ele liderava os cultos em 5 ou 6 locais e começava às 5:30 da manhã e continuava até às 9 horas da noite. Ele também ensinava 6 horas por dia na escola bíblica. Ele continuou na escola até 1935, quando tinha 65 anos. Suas congregações eram tribais e muitas vezes seus sermões tinham que ser proferidos por 2 ou 3 intérpretes. Ele tinha um coração voltado para a santidade. Ele era um pregador fervoroso e via curas e milagres em seu ministério. É relatado que ele viu cerca de 10.000 curas em sua vida. Ele é frequentemente considerado o homem que recebeu o ministério de cura do manto de Lake na África do Sul. Letuaba morreu em 1959, aos 89 anos. Uma descrição de Elias Letuaba pode ser encontrada no livro de Gordon Lindsay sobre John J. Lake, chamado John J. Lake, Apóstolo para a África. O capítulo 5 é intitulado Elias Letuaba, o homem que realizou o trabalho, e o capítulo 6 é intitulado O manto cai sobre Letuaba.